Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com toda a igreja, cada irmão, irmã aqui presente. Sempre é um privilégio poder ouvir a palavra do Senhor. Cantamos isso no hino agora há pouco. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, o comecinho do versículo 25, é a base da nossa reflexão de hoje, onde nós lemos assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Queremos conversar por alguns instantes sobre esta palavra e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Queridos irmãos e irmãs, durante 7 anos e meio eu fui pastor na congregação Paz de Interlagos, e o templo de Interlagos tem uma característica bem interessante. Ele fica bem próximo, encostado praticamente do autódromo. Então lá de casa nós podíamos ouvir os pilotos acelerando nos treinos e nas corridas. E ficávamos assim, tomados até também por um certo grau de adrenalina, quando a gente ouvia aquele barulho intenso. Então lá de casa a gente ouvia os pilotos acelerando nos treinos e nas corridas e tudo mais. Inclusive quando tinha o grande prêmio de Fórmula 1, a gente pegava o seguinte: a gente abaixava o volume da televisão, ia transmitir o grande prêmio, a gente abaixava o volume da televisão para ouvir a largada dos carros do autódromo ali do lado, E aí a gente só ficava ouvindo, e a gente ficava tomado assim daquela euforia e tudo mais que envolvia uma corrida de Fórmula 1. Todo mundo acelerando, tudo sem demora, todo mundo querendo chegar antes do outro, ali, atravessar a linha de chegada e, quem sabe, por que não, subir no pódio. É impressionante. E aí então a gente percebe algumas coisas interessantes, na questão de corrida, porque também não é suficiente você apenas acelerar. Acelerar é fundamental, mas não basta apenas largar e ficar ou seguir acelerando. Às vezes é preciso parar no meio da corrida, é preciso parar para reabastecer, trocar os pneus, porque se você não faz isso, você infelizmente não consegue concluir a corrida. E tudo que o piloto quer é conseguir concluir a corrida. Ele quer cruzar a linha de chegada, e para tanto tudo precisa ser feito sem demora. Não pode demorar. O piloto não deve demorar na largada. A equipe que vai dar assessoria não pode demorar na troca de pneus, reabastecimento. Tudo tem que ser feito sem demora, sempre. Bom, vocês devem estar pensando, mas e daí, pastor? Nós não somos pilotos de corrida profissional. É verdade, a gente não é piloto. Mas se nós compararmos a questão da corrida, a gente vai perceber que às vezes na vida nós enfrentamos também retas de alta velocidade, curvas perigosas e adversidades que se colocam entre nós e a linha de chegada e o pódio. Não basta apenas acelerar, mas às vezes nós precisamos parar para trocar os pneus já desgastados, parar para nos reabastecermos, para não ficarmos no meio do caminho, não sofrermos uma pane seca. E aí nós precisamos nos renovar para prosseguir. Não dá para seguir apenas acelerando, é preciso parar e se renovar. No dia do nosso batismo foi dada a largada em nossa corrida para o céu, e desde então todos nós almejamos cruzar a linha de chegada.
e garantir um lugar no pódio, garantir nosso lugar no céu. Todos queremos chegar ao céu. Só que, assim como ocorre numa corrida, as adversidades vão surgindo ao longo do trajeto que nós precisamos percorrer. Se por um lado, por exemplo, o piloto enfrenta chuva, calor, pressão dos adversários, pressão da própria equipe, viagens cansativas, distância da família, assim também nós que estamos na corrida da vida, enfrentamos também adversidades terríveis ao longo da nossa jornada. É verdade, irmãos, correr essa vida, correr essa trajetória, dá muito trabalho. Chegar a cruzar a linha de chegada quase nos leva à exaustão. Infelizmente é assim, porque são muitos os obstáculos, e esses obstáculos a gente começa a listá-los ali de uma forma um pouco mais clara. Às vezes nós enfrentamos dentro da nossa própria casa pressões muito fortes. Quer dizer, nem sempre os familiares têm a mesma intensidade de paixão por Cristo como nós temos. Nem todos, às vezes, da família escolhem a vida, como nós lemos hoje em Deuteronômio capítulo 30. E às vezes, familiares muito queridos se tornam obstáculos internos e terríveis em nosso esforço em permanecer na corrida, em não desistir de continuar correndo. Outras vezes também surgem os problemas como conflitos familiares de grande intensidade. Às vezes os pais e os filhos não estão mais falando a mesma língua, não conseguem se acertar, não conseguem mais se comunicar. Às vezes o marido e mulher também estão enfrentando problemas seríssimos, gravíssimos em sua vida conjugal. Às vezes sogra e nora, o sogro ou sogra e genro e sogro e sogra não conseguem também se conversar, não conseguem se acertar. E aí então a gente vivendo assim numa situação onde parece que todos estão em rota de colisão com todos, a gente começa a fazer questionamentos se vale a pena permanecer ou não nesta corrida, se vale a pena a gente continuar indo numa igreja ou não, porque o fato de a gente ir numa igreja, às vezes pensamos nós, deveria trazer uma certa imunidade a esse tipo de situação. E como se não bastasse, situações também fora do convívio familiar atrapalham e bastante. Quer dizer, não é incomum surgirem conflitos pessoais no ambiente de trabalho, na escola ou mesmo na igreja. Às vezes as pessoas, colegas nossos, quando sabem que a gente é cristão, colocam uma pressãozinha sobre nós assim muito grande, e isso às vezes acaba se tornando uma situação bastante desconfortável. E somam-se também a estes fatores os problemas de saúde, os efeitos da idade, doenças e por aí vai. Então uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, não basta apenas acelerar, não basta apenas dizer, não, eu vou viver intensamente em cada dia, não sei o que, sempre viver acelerado, porque às vezes é preciso parar para trocar os pneus, é preciso parar para se reabastecer. Caso contrário, se a gente de vez em quando, nessa jornada, não fizer uns pit stops, não fizer umas paradas estratégicas, nós vamos desenvolver uma certa tendência a querer parar no meio do caminho e desistir de tudo. É o que acontece às vezes. As pessoas só querem acelerar. Não, é trabalho. Só acelerando o tempo todo, sempre para cá, para lá, agitado. Não dá tempo de ir numa igreja. Não dá tempo de ler uma Bíblia. Não dá tempo de estudar um devocionário. Não dá tempo. Não, nunca dá. Sempre acelerando. E aí
pessoa, vivendo esses conflitos todos que eu listei aqui, as pessoas de repente, uma hora para outra, dizem: não aguento mais, eu vou parar, vou desistir da corrida. Mas do que exatamente nós estamos falando? Quem sabe você está perguntando: mas eu vim na igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus, e esse pastor fica falando de corrida, de trocar pneu, de abastecer. Do que exatamente nós estamos falando aqui? Que combustível é este com o qual nós precisamos nos reabastecer? Que pneus desgastados são esses que precisamos trocar? Qual é a nossa linha de chegada? E que pódio é este ao qual nós nos referimos? Pode até não parecer, mas tudo que foi falado até agora diz respeito ao que nós estamos fazendo aqui nesta igreja agora pela manhã. O que representa vocês estarem aqui hoje? Representa o parar de acelerar, representa o reabastecer-se, representa o trocar os pneus, porque nós viemos aqui porque nós temos consciência de que as curvas da vida pelas quais nós percorremos, passamos, são curvas perigosas. Elas apresentam muitas armadilhas. Muitos fatores podem influenciar a mudança de foco de uma hora para outra, como aconteceu na igreja de Corinto, quando os cristãos de lá perderam o foco, o pau quebrou, o tempo fechou. Por quê? Porque perderam o rumo. E quando a gente perde o rumo nas curvas da vida, aí esse perder o rumo pode ser fatal, pode se transformar numa tragédia sem precedente. Mas quais são esses perigos que se escondem nas curvas da vida? E a Bíblia nos lista, ela nos coloca alguns desses perigos que eu quero repartir aqui com vocês, os obstáculos que vão aparecendo na vida. Primeiro grande obstáculo: o diabo. A Bíblia é tão assim franca em falar do perigo que o diabo representa da vida de cada cristão, e que às vezes a gente até subestima. A Bíblia chega a comparar o diabo a um leão faminto, procurando alguém para devorar. Realmente é uma ameaça, um obstáculo terrível, e ele está aguardando um momento de fraqueza nosso para agir. Mas não é só o diabo, também nós temos obstáculos, como obstáculos aqui nas curvas da vida, os perigos aos quais estamos expostos, também as questões do mundo, né? Inclusive lá em Provérbios 1, versículo 10, diz ali: se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, ou seja, continue escolhendo a vida, porque toda vez que a gente der ouvidos para a sedução do mundo, para as coisas do mal, nós estamos escolhendo a morte. Então, meus amados irmãos, algumas amizades que às vezes nós prezamos tanto, ai que amiga, ai que amigo, às vezes algumas amizades tão prezadas continuam sendo uma constante ameaça à nossa relação com Deus, porque as amizades, elas vão falando aos ouvidos e vão incutindo em nós alguns conceitos que muitas vezes nem percebemos, mas eles contrariam os conceitos da palavra de Deus. E nós hoje no Salmo 119 vimos que essa palavra de Deus, ela é dotada de uma excelência incomparável, de uma perfeição divina. E ainda como se não bastasse, outro obstáculo terrível na pista e nas curvas da vida, os perigos escondidos, a nossa própria carne. Pois, como dizia Paulo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu prefiro e quero fazer, esse eu não faço. Então a gente sente aquela briga interior terrível. Então são os obstáculos, os perigos estão aí.
As curvas que a vida nos coloca estão cheias desses perigos, e nós estamos andando por essa estrada perigosa. E aí então a gente se pergunta: o que é uma igreja? Para que serve uma igreja? Meus irmãos, uma igreja é um lugar onde as pessoas pecadoras e falhas, sujeitas a todos esses perigos que vimos aqui, como você e eu, pessoas como você e eu frequentam. É onde os cristãos se abastecem. É o que vocês vieram fazer aqui hoje. Nós precisamos desse abastecimento. Nós precisamos. Nós dependemos desse abastecimento. Nós precisamos parar de acelerar. Então é da vontade de Deus que façamos o que estamos fazendo aqui hoje. Nós paramos de acelerar para o quê? Para nos dedicar a ouvir a palavra de Deus. Pois diz a Bíblia: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então nós estamos aqui porque nós somos de Deus, e Deus quer falar com a gente. Ele quer nos abastecer. Ele sabe dos perigos aos quais estamos expostos. Ele sabe dos nossos dramas que nós vivemos para nos mantermos na pista e não desistir desta corrida. Ele sabe. Nós estamos aqui porque Jesus, ao instituir a Santa Ceia, Ele disse: olha gente, continue fazendo isso em memória de mim até que eu volte. Por isso nós estamos aqui, nos abastecendo, palavra, sacramento. Estamos aqui para nos abastecermos, pois se nós não nos abastecermos e nos renovarmos, nós não cruzaremos a linha de chegada. E aí então, irmão, a irmã deve olhar para essa imagem aqui e se perguntar: mas pastor, qual é este combustível? Qual é a nossa linha de chegada? Bom, a linha de chegada é terminarmos a nossa jornada aqui neste mundo sem termos perdido a coroa da vida eterna. Ou seja, a nossa linha de chegada é conseguir até o momento da nossa morte continuar cristão. Uma coisa contra o meu irmão, se ele tem alguma coisa contra mim, deixa para lá. O importante é eu estar na igreja cuidando de mim e garantindo o perdão de Deus na minha vida. Claro que é bom estarmos aqui, evidente. Quando estamos aqui na casa de Deus, quando nós estamos na igreja, dá vontade de até nós fazermos tendas e estender nossa permanência quando nós pudermos, porque sabemos que aqui nós encontramos o que precisamos para garantir o nosso lugar no pódio. Olha que beleza! É por isso que sem demora e sem pensar muito, fazemos questão de vir aqui, estar aqui. Mas o Salvador Jesus, Ele nos alerta para o fato de que as pessoas que estão em culto a Deus precisam estar em paz entre elas. Tem que reinar a paz. Claro que é uma honra estar diante do altar do Senhor. Claro que é, o texto fala sobre isso aqui. Claro que é uma honra estar diante do altar do Senhor, trazendo as nossas ofertas, recebendo a Santa Ceia, diz o nosso texto. É importante. Agora, também diz o texto aqui, que se nós nos lembrarmos que se existir alguma pendência entre nós e o irmão, uma pendência que precisa ser resolvida com o meu próximo, aí vem o texto, versículo 25: entra em acordo sem demora. Sem demora. E o que é interessante aqui é o versículo 23, diz ali: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, além de lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Quer dizer, aqui a situação é o seguinte:
Não é você ter alguma coisa contra alguém, mas se você souber, não é só isso, né? Agora, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e você está consciente disso, vai lá primeiro, o quanto antes possível, entra em acordo sem demora. Isso é em relação às situações mal resolvidas, marido, mulher, pais e filhos, amizades ameaçadas, pendências. As pendências, elas não devem perdurar por muito tempo. Quer dizer, os mal entendidos precisam ser esclarecidos e perdoados o mais rápido possível, sem demora, diz o nosso texto. As arestas precisam ser aparadas com urgência. E quando quisermos tratar de questões interpessoais, nós não devemos tratar arrogantemente e dizer aqui: ó, meu irmão, eu vim aqui na tua casa hoje para te perdoar. Mas você deve dizer assim: eu vim aqui na tua casa hoje para pedir o teu perdão, caso tenha eu te magoado ou entristecido, ou se eu fui injusto com você. E aí você fala: pastor, mas não dá tempo de eu fazer essas coisas. Meu nome é correria, meu nome é trabalho, meu nome é acelerar sempre. Esse é o lema da minha vida. Está errado. Está errado. Continue assim que você não vai vencer as curvas. Você vai passar reto, você vai cair no precipício. Você está correndo um perigo muito grande. Às vezes a gente acha que essa questão com o nosso próximo não influi na nossa relação com Deus. A gente acha: não, Deus é o seguinte, é Ele e Ele. Se eu sentir que eu amo Ele, está tudo bem. Meu pau quebrando dentro de casa. As situações mal resolvidas se avolumando. Desencontros e mais desencontros não sendo devidamente solucionados. E aí então a gente vai se perdendo cada vez mais. A gente fica mais mentiroso, a gente começa a recorrer a mentiras para resolver pendências, achando que com mentiras as pendências são resolvidas. Não são. Achando: não vou magoar, não quero magoar. Tem pendência? Vai lá, resolve. Vai fazer a pessoa chorar? É melhor chorar agora do que chorar na eternidade. Vamos se acertar, sem demora. E aí então, o perdão, o combustível, aí necessário para permanecermos na pista. Precisamos do perdão, tanto quanto precisamos do pão de cada dia. E é o que nós viemos fazer aqui hoje. Nós viemos aqui nos abastecer com o perdão de Deus. Nós viemos aqui porque nós sabemos que realmente muitas pendências de nossas vidas se avolumam dia a dia, e muitas vezes nós não estamos percebendo como isso tem afetado a nossa vida espiritual. Como isso, sem a gente perceber, mas como está esfriando a nossa relação com Deus. E nós estamos aqui hoje para nós nos reabastecermos com o perdão, porque se nós não nos reabastecermos com o perdão, se nós não pararmos de acelerar, o que vai acontecer? Nós corremos o risco de viver a experiência da pane seca. Por isso, meus irmãos, animemos-nos com o perdão que Deus em Cristo está nos concedendo hoje. E esse perdão, você sabe quanto custou? Custou caro, custou a própria vida de Jesus. E com este perdão com o qual nós somos contemplados, nós também vamos resolver as pendências o quanto antes possível. Diz o texto: sem demora. Entra em acordo sem demora. Com o mesmo perdão com que fomos contemplados, nós vamos perdoar sinceramente,
no coração, hoje mesmo, sem adiar mais, sem pensar, não, deixa para amanhã depois do almoço se não chover. Não, hoje, já termina, e vamos lá resolver isso. Vá, perdoe, vá, se reconcilie, sem demora, em nome de Jesus. Amém.